Oi pessoal, tudo bem? Nós vamos começar uma nova estratégia agora das nossas aulas e eu vou gravar alguns vídeos curtos para vocês, porque um vídeo muito longo já não consegue baixar pelo YouTube, e vou explicar alguns assuntos, alguns temas. Então eu vou mandar cada dia de aula, às vezes 1, 2 ou mais vídeos, de acordo com a necessidade, ok? Lembrando pessoal, como a gente mudou a estratégia de ensino, todos devem acessar o Genera e visualizar os avisos. Eu postei aviso já há alguns dias e a maior parte não visualizou. E hoje colocarei um novo aviso e esse aviso vai ser a presença de vocês. Então, por favor, entrem, deem o visto que é necessário para que vocês tenham presença na minha aula também. Tá ok? O primeiro vídeo é relacionado à pesquisa que vocês fizeram dos princípios contábeis. Alguns já me enviaram, então eu já tenho, não todos ainda, mas alguns já me enviaram, ok? Então, falando sobre esses princípios, por que eu mandei pesquisar isso? Porque é indispensável para a contabilidade que tudo seja elaborado de acordo com esses princípios. O primeiro deles que nós vamos falar é o da entidade. Já falamos em sala de aula sobre isso, lembram? A entidade, o princípio da entidade significa o seguinte: cada empresa, cada pessoa física é uma entidade distinta uma da outra. Então, por exemplo, a pessoa, o CPF, abre uma MEI, um CNPJ. Nesse momento, existem duas entidades distintas: a pessoa física, o CPF, e o CNPJ, que é a pessoa jurídica. Por que isso é importante? Por que tenho que falar sobre isso? Porque cada entidade ela tem autonomia patrimonial. O que significa isso? Significa que o patrimônio de uma não deve ser misturado com o patrimônio da outra. Ou seja, o dinheiro da empresa é da empresa e o dinheiro do sócio é do sócio. Nesse caso, eu tenho que então registrar na contabilidade o que de fato pertence à empresa e não despesas pessoais, o aluguel da minha casa, a prestação do meu carro, o meu seguro de vida, meu plano de saúde e assim por diante. Eu posso, legalmente, fazer isso em nome da empresa. Posso. Eu posso fazer o seguro de vida na conta empresarial. Eu posso comprar o meu carro pelo CNPJ. Muito bem, mas para a contabilidade, isso fere um princípio. Ou seja, a contabilidade não vai ser real se eu lançar despesas pessoais que não têm relação com a minha empresa. Portanto, esse primeiro princípio é de suma importância para a contabilidade. Continuidade. O que isso quer dizer para a gente? Bem, a minha empresa ela foi criada, foi constituída para continuar existindo. A menos que eu informe isso, que eu crie uma empresa só para trabalhar na temporada, por exemplo, ou só para prestar algum serviço, para construção de alguma coisa, e depois eu vou encerrar essa empresa. Então, se não for essa a situação da minha empresa, ela é criada para continuidade. Sendo assim, tudo que eu fizer na minha empresa, todas as ações, a contabilização, o registro, o cálculo das despesas e assim por diante, tudo vai ser pensado que a minha empresa continue, existindo. Então, sendo assim, eu não vou, por exemplo, torrar meu patrimônio como se não houvesse amanhã. E eu também não vou fazer compras exageradas hoje, pensando que amanhã não será possível. Eu vou ter que manter, então, um equilíbrio nas compras, nas vendas, nos pagamentos, para que a minha empresa ela continue existindo. Eu não vou dar descontos mirabolantes hoje, como se não houvesse amanhã. Já a oportunidade, ele tem muito a ver com a informação contábil. Por exemplo, o que eu vou informar na contabilidade? Percebam que um princípio tem vinculação com o outro. Então, da mesma forma que eu falei da entidade, onde eu não posso utilizar despesas pessoais na minha empresa, da mesma forma a oportunidade. Essa informação contábil
para que ela seja oportuna, ou seja, para que ela tenha valor para mim, ela tem que ser real. Ela tem que evidenciar o que acontece na minha empresa de fato, e não despesas que não têm relação com a minha empresa. Então, isso é o princípio da oportunidade. O princípio do registro pelo valor original, ele tem muito a ver com a contabilização de ativos. Então, quando eu compro, por exemplo, um veículo, um imóvel, um terreno, uma sala comercial, uma máquina, eu vou sempre registrar tudo pelo valor original. E o que constitui o valor original? Ele constitui a nota fiscal de compra e as despesas acessórias para que eu colocasse esse bem em atividade. Então, se eu comprei uma máquina e ela veio desmontada, a montagem da máquina é o valor original. Se eu tive que fazer outros gastos pré-operacionais na minha empresa, construir uma linha, construir uma esteira, um barracão, enfim, para que aquela atividade seja exercida, isso é o valor original. O frete faz parte do valor original, mas é somente isso. Eu não posso mensalmente ou anualmente registrar a atualização do valor desses bens, embora existam. Por quê? Porque o fisco, ele proíbe a atualização monetária dos bens do ativo da empresa. Isso evita que eu superfature os meus bens, que eu, de alguma forma, engane os bancos ou o próprio fisco e, ao mesmo tempo, evita que eu sonegue imposto. Por quê? Porque o fisco tem como sua maior fonte de renda o imposto sobre a renda das pessoas e das empresas. Então, se a empresa tem uma valorização patrimonial devido ao aumento do valor de um bem e ela vende esse bem com lucro, esse lucro é tributável. Portanto, ele não pode ter atualização ao longo do tempo e sim manter tudo registrado pelo valor original, inclusive os estoques. É bem importante frisar isso, porque o nosso foco agora é trabalhar com os custos de uma empresa e lá nós vamos considerar justamente isso, né? O estoque, que é uma das principais insumos do custo. Então, eu não posso atualizar o valor do custo mesmo que ele tenha sofrido aumento devido à inflação. Ok? Ainda eu tenho um princípio muito importante, que é o da competência. O que quer dizer a competência? Quer dizer o seguinte, que eu vou registrar tudo na minha empresa, na contabilidade da minha empresa. As entradas e as saídas, as receitas e as despesas, quando ocorrer o fato gerador. O que é fato gerador mesmo? Fato gerador é o fato que deu origem àquela transação. Então, por exemplo, uma venda de mercadorias, qual é o fato gerador dessa venda? É a produção? É tirar o pedido? É a entrega? Não. O fato gerador dessa venda é a emissão da nota fiscal. Então, tudo relacionado a essa venda, que inclui a compra da matéria-prima, a mão de obra aplicada, os custos indiretos, os custos variáveis, tudo que está relacionado a essa produção, a essa venda, incluindo as despesas da minha empresa, são descarregadas nesse momento, no momento em que aconteceu o fato gerador, que foi a emissão da nota fiscal. Então eu não posso lançar, por exemplo, num mês, as despesas de produção da minha empresa de produtos que estão no meu estoque. Essas despesas elas são como que estocadas, elas são guardadas na contabilidade, no ativo, e elas serão descarregadas no momento em que acontecer a venda daquele produto. Então, por exemplo, se eu produzir 100 unidades, mas vendi apenas 50, nesse período, nesse mês de março, eu só posso lançar como despesa as despesas que deram origem a essas 50 que eu vendi, e não as 100 que eu produzi. Percebem a importância desse princípio da competência? Então, isso evita com que eu também
de certa forma, fraude a receita e lance despesas exageradas que não são relacionadas à venda que eu efetuei nesse período. E ainda, por último e não menos importante, podemos falar da prudência. Então, o que é prudência? A gente sabe que prudência é tomar cuidado, é precaução. Então, o princípio da prudência é justamente isso. Eu não considerar muito os ativos da minha empresa, muito alto, e ao mesmo tempo não diminuir a importância dos meus passivos. Então, como é que eu faço isso? Se eu tiver duas formas de calcular o custo da minha produção, qual forma eu vou escolher? A forma mais onerosa. Por quê? Porque dessa forma eu vou ter o menor impacto na minha situação financeira da empresa. Ou seja, eu considero a despesa maior, porque se acontecer de fato ela, eu estou preparado. Já as receitas, eu considero o contrário. Eu vou considerar justamente a menor receita. Por quê? Então, vem a ver com aquele princípio de não contar com o ovo, né? Antes da galinha botá-lo. Então, nesse caso, se eu considerar uma receita muito alta para minha empresa e ao mesmo tempo fizer despesas baseado nessa receita, e essa receita não acontecer, o que acontece comigo? Eu vou ter prejuízo, eu vou me quebrar. Então, eu não posso fazer isso. Eu tenho que considerar a menor receita e a maior despesa. Tudo bem, pessoal? Eu fico à disposição de vocês. Podem me mandar mensagem, podem me mandar pelo WhatsApp mesmo, mas eu prefiro que mandem pelo canal Progenera, para poder conversar sobre esse assunto. Tá ok? Então, eu encerro essa sessão, esse vídeo sobre princípios contábeis, e vou postar na sequência mais vídeos para vocês, tá certo? Obrigado.